Hoje nós vamos dar continuidade à série que a gente está trabalhando, Uma Nova Casa, a Mesma Igreja, porque eu continuo com a preocupação de nós mudarmos para a nova casa achando que as coisas lá serão diferentes. Na verdade, é só um lugar novo para reuniões. A igreja tem que continuar sendo a mesma. Nós vimos semana passada o conceito de que nós devemos correr atrás de justiça, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e é buscar o reino e a justiça. Significa que onde há injustiça, a gente tem que procurar equalizar e tornar isso o mais justo possível. Então, por isso é que nós temos alguns movimentos de busca e de controle ou de tentar resolver alguns pontos de injustiça. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz com você aqui hoje. A gente vai ver mais um aspecto e eu quero saber quem é que está feliz daqui agora. Levanta a mão. Eu só fiz essa pergunta porque eu sei que quem não levantou a mão é porque estava trabalhando ontem lá na igreja e está sem braço para levantar a mão. Então você que levantou a mão, não levantou a mão, olha para o lado e fala: poxa vida, vai ajudar a gente lá amanhã, porque a gente não está conseguindo nem... É verdade, hoje eu fui abaixar para pegar meu micro, achei que eu não ia levantar mais. Eu vou pregar daqui de baixo mesmo, com a cara no chão, mas tá difícil. Mas brincadeiras à parte, a casa está ficando nova, está ficando bem bacana, gostosa, mas ela tem um significado, é para abraçar aquilo que nós queremos fazer como igreja. E o que é que nós queremos fazer como igreja? Primeiro, buscar justiça. Segundo, abra sua Bíblia em Atos 8 e a gente vai ver algumas coisas no capítulo 8, do verso 26 a 39, algumas marcas que nós temos que carregar para sermos a igreja que queremos ser de fato, não com uma casa nova somente, mas sendo igreja. Atos 8, de 26 a 39, diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha aqui a água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. A Bíblia é cheia de histórias. Diz que Filipe estava fazendo algo e um anjo aparece para ele e diz: escuta, Filipe, para tudo o que você está fazendo aí, pega a estrada deserta que vai para Gaza e ali você vai ter uma tarefa. Filipe tem uma tarefa. Quando chega nessa estrada, ele vê uma carruagem passando e o Espírito diz: corre ao lado dessa carruagem. Eu acho que é por isso que o Espírito nunca falou comigo, porque ele ia falar: corre, eu ia falar: não vou correr, para com isso. Então Filipe estava bem preparado, e ele foi correndo ao lado da carruagem, ouviu o que o eunuco estava lendo, identificou a passagem do eunuco e começou a conversar com ele, dizendo: você conhece o que você está lendo? Ele diz: eu não conheço, porque ninguém nunca me explicou isso. E aí convida Filipe entra na carruagem e aí ali um papo, uma conversa, uma explicação. O eunuco entende quem Jesus Cristo é, vê um
poço de água ali, o que me impede de ser batizado? E aí diz nada, puxa o freio de mão, desce, entram dentro d'água, é batizado dentro d'água, porque é batista, né? Filipe e o eunuco são batistas, entram dentro d'água, saem de dentro d'água, e aí por causa disso a gente vê uma passagem interessante. Paralelo a tudo isso, nós temos o eunuco, um sujeito que cuidava dos tesouros de Cândace, que era a rainha da Etiópia. Eunuco significa que ele tinha passado por uma operação onde ele tinha perdido algumas partes do corpo e ele não podia ter relações mais. O problema é que isso era ruim para ele, mas era muito bom para Cândace, que era quem contratou o eunuco. Ela não participaria nunca de nenhum assédio de alguém como ele, porque ele não podia ter. E ele era então responsável pelos tesouros. Ele sai da Etiópia, vai para Jerusalém para um culto de adoração. No culto de adoração, eu não sei o que acontece com ele lá, e o que ele faz, o que ele ouve, o que ele vê. O fato é que ele, saindo desse culto de adoração em Jerusalém, ele entra na carruagem dele, e ele pega o livro do profeta Isaías e começa a ler. Ele deve ter sido instigado por algo que ele viu naquele encontro, que ele começa a ler. Mas ele não está entendendo nada do que ele está lendo. Nisso alguém pergunta para ele se ele está entendendo. Eu não estou entendendo, tem quem me explique. Se você pode me explicar, entra aqui na carruagem, e os dois vão na carruagem, e ele ouve toda aquela história. Filipe não sabia, ou o eunuco não sabia, que aquele momento era um momento totalmente marcado por Deus e ao mesmo tempo movimentado por Deus. Foi um anjo do Senhor que pedira para Filipe e depois mandou. E essa história acontece. E acontece com um desfecho brilhante. Diz que o eunuco volta para a sua vida feliz da vida, realizado, cheio de alegria. É bom a gente olhar para esse texto e tirar algumas lições que nós temos que aplicar antes mesmo de chegar à casa nova. Lembrando daquilo que nós fomos chamados, ou para aquilo que nós fomos chamados, e trazer esse contexto e esse conteúdo, aplicá-los à nossa vida para que a gente não se perca na casa nova. Primeira coisa que a gente aprende desse texto é que Deus continua fazendo. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope. Interessante de ver é que este movimento todo que está acontecendo não é em nenhum momento um movimento nem do eunuco e nem do etíope. É um movimento de Deus, que Ele está enxergando de fora tudo o que está acontecendo, todas as situações e o momento de vida e o que passa no coração das pessoas, e por causa disso, esse Deus se movimenta dizendo: escuta, Filipe, vai pegar aquela estrada deserta e ali você vai encontrar um cara. Você ouve o que o cara está falando, você para e aí acontece o que a gente aconteceu. O fato é que Deus continua fazendo o que tem que ser feito da parte dele. O que nós achamos é que Deus parou, que Deus está distante, que Deus não se movimenta, ou que Deus só fará aquilo que nós pedimos em oração. Deus, o Senhor precisa mudar o coração do meu marido, eu não aguento mais esse marido insuportável que eu tenho. Deus, o Senhor precisa mudar o coração da minha esposa, ela é uma encrenqueira, tudo pega no meu pé, mimimi pra caramba, nada tá bom, muda o coração. E a gente fica o tempo todo na expectativa de que Deus vai fazer aquilo que nós estamos pedindo para Ele fazer. Como se Deus tivesse um bloquinho de anotações dizendo: me passa aí a lista de tarefas que eu tenho, que eu vou cumprir essas listas de tarefas. Ou seja, o que nós precisamos entender é que é o contrário, é que Deus está fazendo e Ele continua fazendo. Ele tem se movimentado, e no propósito de Deus, que tem a ver com transformação de vidas, Ele continua focado nisso e fazendo com que essas coisas aconteçam. Eu gosto muito do texto de Jeremias 29:11, é o texto que eu carrego para a minha vida. Jeremias 29:11, ele diz o seguinte: o povo exilado na Babilônia, Deus manda o profeta Jeremias dizer: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Espera aí, Deus, nós estamos exilados aqui. O senhor sabe o que é ser exilado? A gente está longe de casa, sem direito algum, trabalhando pra caramba como um escravo. E o senhor vem com esse papinho furado de que o senhor é que sabe os planos que tem a nosso respeito? Pois é, e Deus ainda manda dizer o seguinte:
são planos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Interessante que Deus não está olhando as circunstâncias. O que Deus está olhando é o que passa dentro do coração daquele homem. Era o tumulto de um eunuco que tinha um cargo bom, se relacionava numa esfera bacana, tinha de tudo, mas ainda assim existia algo que ele não tinha, e era isso que ele não tinha que movimentou Deus a continuar se movimentando em prol desse eunuco. Interessante é que é Deus quem faz tudo isso. Gosto muito de um momento que eu vivi, onde eu estava num congresso da CEPAL e tinham dois pastores discursando a respeito da igreja. O primeiro pastor chegou e apresentou uma igreja perdida, derrotada, dizendo: a igreja brasileira está totalmente desvirtuada. Ela trouxe o mundo para dentro de si, é uma liderança fraca. E aí ele começou a pintar um monte de coisas da igreja e falou, mas descascou a igreja, derrubou com a igreja, destruiu com a igreja, demonstrou a qualidade e a fragilidade da igreja brasileira. O segundo pastor se levantou e disse: olha, eu respeito a sua opinião, mas eu não concordo com a sua opinião. Nós estamos discutindo aqui o que é que Deus tem feito com a igreja. Eu acho que você deveria discutir o que é igreja. Porque o que você está discutindo como igreja não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus Ele está construindo. A igreja de Deus Ele está erguendo. A igreja de Deus é a noiva e Ele está preparando a noiva. Não pense você que Deus parou com tudo isso. Pelo contrário, Deus continua preparando a sua noiva para o dia que se encontrará com Ele, porque a noiva é dele. Portanto, não pense você que a noiva está parada. Não está. Deus continua fazendo. E na minha opinião e na minha experiência, Deus continua fazendo, porque vidas estão sendo transformadas sem movimento algum, muitas vezes da própria igreja. Vidas estão sendo transformadas de forma sobrenatural. É um encontro qualquer que alguém tem com alguém que fala a respeito de Cristo, e aquela pessoa nunca mais será a mesma. O fato é que a igreja continua acontecendo, porque Deus continua construindo a sua igreja. Ele faz, Ele faz. Segunda coisa que o texto nos mostra é que sempre há interessados. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O eunuco sai da Etiópia, vai para Jerusalém para adorar a Deus. Eu não sei o que acontece lá, eu não consigo, porque a Bíblia não diz o que se passou e o que aquele homem experimentou. Fato é que a curiosidade deve ter sido aguçada, porque ele pega a carruagem de volta para casa e ele abre no livro de Isaías e começa a ler. Talvez por uma mera curiosidade, talvez por procuras a respostas existenciais da sua vida, a gente não sabe. Entretanto, o movimento do texto nos mostra que era mais do que uma curiosidade. Ele estava querendo algo mais. Mas a verdade é que sempre há interessados. Uma das coisas que nós pensamos é que o povo aí fora não está nem um pouco interessado em ouvir falar de Jesus Cristo. O povo aí fora tem uma ojeriza tremenda de quem é crente. O povo aí fora não quer saber de crente e rotula como alguém com quem não se convive. Quero dizer que eu não concordo com isso. Eu particularmente acho que o mundo aí fora, ele está interessado sim em ouvir falar de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque o que a gente enxerga desse mundo aí fora é um mundo perdido. Um mundo onde a corrupção tem falado alto, onde a bandidagem tem ganhado, onde a gente vive numa incoerência qualquer. E você vai falar, mas a corrupção está numa esfera política, a corrupção está na esfera qualquer. Eu tive a minha carteira cassada, 2 anos sem dirigir. Estou desesperado, tenho mais uma instância que eu posso recorrer. A maior parte das multas que eu recebi foi naquele farol, naquele semáforo, radar de 30 km por hora na entrada da cidade. Eu adoro aquele radar, eu passo por ele dizendo, isso é coisa de Deus.
A verdade é que se você me perguntar, você que recebeu essa multa, sou eu e a Dani que dirigimos o mesmo carro, eu não sei dizer se fui eu ou se foi ela. O fato é que as multas ficaram no meu nome. Tive que cumprir uma suspensão de 1 mês. Cumpri a suspensão. Nesse mês eu não dirigi. E veio uma multa naquele radar. O carro é impressionante. Ele sai de casa sozinho, gente. Ele diz, qual é o radar que a gente toma multa mesmo? Ele vai pela estrada fora. E ele chega naquele radar. E chegou a multa. E eu não transferi a multa para Dani. Eu esqueci. 2 anos de suspensão. Cara, eu já procurei e tenho corrido atrás de advogados que possam resolver isso para mim. Uma pessoa hoje chegou para mim e falou assim, eu tenho um advogado que ele já recorreu e ele conseguiu. Mas um número grande de pessoas chegam para mim e dizem assim, eu sei como você pode fazer para tirar essas... Eu te indico. Sabe o que eu tenho aprendido? Corrupção ela é proporcional ao poder. Muito poder, está aí o que a gente está vendo. Pouco poder é pagar para alguém tirar os pontos da nossa cadeira. O fato é que não interessa qual é a esfera de políticos, a elite, o país é um país corrupto. E por que é corrupto? Porque ainda não aceitou o vazio que existe dentro de si mesmo. E por causa disso, precisa qualquer coisa para preencher o vazio que existe dentro de si mesmo, até o que é ilegal. Sabe o que significa? Que esse povo, ele precisa ouvir falar de Jesus Cristo. E tem muitos desesperados para ouvir falar de Jesus Cristo. Sabe um dos lugares que eu vi do pessoal mais apto a falar de Jesus Cristo? Na cadeia. Não que eu estive, mas eu visitava. Eu lembro de um jovem que uma vez foi preso e eu fui visitá-lo. Na sede do DENARC, 8º andar, num feriado, eu acho que era até um carnaval, um domingo de carnaval à noite. O prédio todo preto, apagado, todo escuro, aquele negócio, e eu subi lá com um medo de... Vocês sabem que eu sou medroso. Eu subi com um medo absurdo. Cheguei na sala, tinha um carcereiro muito grande, careca, todo suado. O que você veio fazer aqui? Eu falei assim, eu vim conversar com fulano que está preso aí, trouxe uma sacolinha da mãe dele. Pensa que aqui é a casa da mãe Joana? O que você é? Eu falei, eu sou pastor. 25 anos atrás, não tinha cara de pastor. Até hoje eu não sei se eu tenho, mas naquela época eu não tinha. Aí eu falei assim, você veio fazer o quê? Eu falei, vim conversar com fulano, eu sou pastor. Não tem jeito, deixa eu ver essa sacola. Aí sacola tinha uma Bíblia que a mãe mandou, mais uma cartinha, não lembro se tinha uma roupa, um cacho de banana. Eu falei assim, não, você não vai receber não. E na hora que ele falou aquilo, eu falei, tá bom. Aí eu fui saindo, eu falei, não, eu não posso, eu tenho que conversar com o cara. Voltei e falei assim, eu posso pelo menos deixar um bilhete para ele? Nisso o carcereiro já estava lendo a carta da mãe. Aí virou e falou assim, o que é Jó? Por que o senhor está me perguntando isso? Ele, não, porque a mãe mandou aqui um texto, eu não lembro qual era o versículo, embaixo estava escrito Jó, não sei o que. Eu falei, o senhor lembra da expressão paciência de Jó? Lembro. Então, é por causa desse personagem da Bíblia. Aí contei a história de Jó todinha para ele. Ele falou assim, eu acho que você é pastor. Quanto tempo você precisa com o cara? Eu preciso de 2 minutos. Ele falou assim, 2 minutos. Eu falei assim, mas cuidado, tem um corredor que você vai passar, os caras que estão aí dentro é gente da pesada. Então fica longe da grade. Cara, por que aquele cara vai falar isso para mim? Na boa. Eu fui esfolando as minhas costas no muro, assim. Cheguei lá na frente. Fulano. Tudo escuro, apagado. Eu não via quem estava lá. Aí vem do meio da escuridão, ele sai. Ô André, você está aqui, tá, cara? Vim falar, dar uma palavra de apoio aí, vim orar com você. Nisso os outros da cela começaram a chegar. E o da cela ao lado também. Aí eles viraram para mim, ô pastor, fala para a gente também. Depois disso, eu fiquei 9 meses indo lá. Até casamento de carcereiro eu fiz. Lá, eu vi que era um povo preparado para ouvir a respeito de Jesus Cristo, porque estavam no fim do poço, vivendo um caos. Eu olho para o nosso Brasil hoje
ele vive um caos, está no fim do poço. Pode piorar? Sempre pode. Veja o Palmeiras, sempre pode. Sempre pode. A verdade é um povo preparado, interessado para ouvir. Porque estão perdidos. Você vê que um cara que tinha uma alta posição, tinha grana, tinha status, vai para Jerusalém adorar e sai de lá tumultuado, a tal ponto que Deus tem que pegar um cara, Filipe, e colocar correndo do lado da carruagem dele, para que ele entenda o tumulto que está passando. Portanto, existe sim sempre interessados, porque a crise, a dificuldade, o trauma, a luta que nós enfrentamos, traz o desejo de obter respostas. Eu lembro que quando eu me mudei aqui para Vinhedo, há 15 anos atrás, nós vivíamos numa cidade relativamente rica, a 4ª cidade em arrecadação de IPVA do Brasil. Uma cidade que eram casas de 1.000 metros quadrados, em terrenos de 10 mil metros quadrados, com sauna, piscina, campo de futebol e uma série de outras coisas. Entretanto, a cidade mudou, hoje os condomínios são menores, com terrenos menores, a característica da cidade deu uma mudança, no Brasil de uma certa forma deu uma mudança, mas quando eu mudei, o que eu percebi era gente com muitas condições, onde alcançou tudo o que sonhava, mas continuava com um vazio tremendo. Então eu comecei a interpretar que existe uma insatisfação no sonho alcançado. Os caras realizaram os sonhos, mas continuam insatisfeitos. Por quê? Porque só há uma coisa que satisfaz o homem de forma completa e por toda a sua eternidade. Continua sendo aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por intermédio de mim. Jesus Cristo continua sendo o único que satisfaz. Por isso nós temos que entender que há pessoas que alcançaram um monte de coisas e continuam num vazio existencial tremendo, porque não alcançaram Jesus Cristo. E só satisfarão os desejos da alma no dia que se encontrarem com Jesus Cristo. Por isso há interessados. E toda mudança na vida da pessoa gera uma insegurança, e toda insegurança desperta o coração das pessoas para ouvirem falar de Jesus Cristo. Digo mais, quais são alguns momentos de mudanças ou de características, própria mudança? O cara está mudando de emprego, o cara está mudando de bairro, o cara está mudando de cidade, o cara está mudando de igreja, o cara não sabe como as coisas funcionam. Você vai, mas o cara está mudando de igreja, precisa ouvir falar de Jesus Cristo? O cara saiu de Jerusalém para adoração, estava voltando para a Etiópia e precisava ouvir falar de Jesus Cristo. Dentro dessa igreja tem um monte de gente que precisa ouvir falar de Jesus Cristo, precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Portanto, as mudanças, elas promovem isso. O cara saiu do emprego, vai começar no outro emprego, não sabe nada, como nada funciona. Está inseguro? Chega com o evangelho. Eu lembro que quando nós mudamos de Vinhedo para cá, o Zé Roberto, num gesto singelo, simples, mas demonstrou tanto amor por nós. Ele tocou a campainha lá de casa e chegou com um punhado de ímãs de geladeira. E disse: essa é a farmácia que eu uso. Se você precisar, você pode ligar. Essa é a pizzaria que eu peço. Se você pedir, você pode pedir. Esse é o gás que eu peço. Se você precisar de gás, você pode pedir. Pode ligar. E eu achei aquilo tão significativo. Eu falei: cara, eu não conheço nada na cidade. Agora eu sei qual é a pizza que eu peço. Porque se eu pedir o gás, eu vou ter que trocar. Então é melhor só pedir a pizza. E eu sei onde eu vou pedir depois o Sonrisal. Porque agora, entendeu? Então era uma coisa que tão simples. Mas numa mudança, onde a pessoa está apta para ouvir, para ser aceita e acolhida, cara, aproveita. Segunda coisa são as mudanças na condição social, divórcio, a cura para o relacionamento. O cara estava totalmente estruturado, de repente perdeu toda a família. Eu li um livro chamado Quando o Vínculo se Rompe, um dos principais balizadores da minha maneira de entender o divórcio. A autora do livro diz: o divórcio é um negócio triste, complicado, porque é quando eu tenho que pegar aquele que é meu íntimo, e o meu mais íntimo, e torná-lo um distante.
E muitas vezes nada a ver comigo. E este processo, ela diz, não traz lucro em nenhuma área, em nenhuma esfera. Não há lucro na área financeira, e quem passou por um divórcio sabe disso. Não há lucro na área emocional, quem passou por um divórcio sabe a carga emocional que é um divórcio. Não há lucro na carga relacional, você está casado com seus filhos, de repente você tem que desestruturar todos os seus relacionamentos, vocês têm amigos e os amigos são incomuns, e de repente tem que desestruturar tudo isso. Não há lucro em lugar nenhum. Então é agora, quando uma pessoa está numa condição como essa, está apta para ouvir o evangelho. Tem condições mais, como crise, uma morte, um desemprego, uma doença. A pessoa recebeu o diagnóstico de uma doença. Cara, ela precisa de apoio. Vai lá. Chega com a mensagem do evangelho. Chega com a palavra. Uma das pessoas que eu acho brilhante é a Lu do Zé. O que ela já distribuiu de bolo nessa cidade, por circunstâncias e situações diversas, aparece um bolinho. Você acha que existe bolo da Madre, bolo da Maria, bolo de sei o quê, bolo Wishes e uma série de coisas? Não, existe por causa da Lu. De tanto bolo que a Lu distribui na cidade. Agora, são coisas simples, significativas. Porque há interessados. Quem é que no meio de uma crise não gosta de receber ou de se sentir acolhido? Há momentos como feridas, abusos, drogas, e você pega o pessoal que tem frequentado Celebrando nas suas adicções todas, quer dizer, cara, aquilo gera um tumulto. E por que é que o Celebrando faz parte? E é importante. O Celebrando faz parte, e ele é importante porque a pessoa se sente acolhida no meio da sua crise, no meio das suas lutas. Ela olha e diz, eu não estou sozinho, tem pessoas iguais a mim. Pessoas, alguns que já passaram por isso, estão dispostos a me ensinar, mas eu quero este caminho. Por que nós temos, a gente percebe também que existe muita pessoa aberta na renovação física, porque tem tanto grupo de caminhada, de corrida, de jejum intermitente, grupo de jejum intermitente. O que vocês vão fazer? Jejum. Mas você vê que a renovação física, o cara era de uma condição e mudou para outra. Existe a necessidade dele mudar hábitos, mudar maneira de ser, de pensar. Ele corre atrás de respostas, ele procura grupos com quem ele se identifique. Você vai ver também solteiros mais velhos. A pessoa já terminou um casamento, está separada, já não aguenta mais esse esquema de balada, carnaval, tem que viajar para pegação, pulação, uma série de outras coisas. Por isso que a igreja oferece um mutirão para você que está sozinho, ir lá ajudar num carnaval. Entenderam, gente? O fato é que a gente pega essa condição, cara, os caras estão cansados de tudo isso, estão clamando por algo. Pais diz crianças, eu nunca vi uma geração tão perdida com os filhos como nós. E não sabe o que vai. Tem gente que marca comigo para conversar sobre educação de filhos. E eu vou dizer um negócio para vocês, os filhos dos outros eu conserto todos. Os lá de casa eu tenho uma dificuldade desgraçada para fazer isso. Agora a questão é, por que isso? Porque estamos perdidos. Agora, você olha para aqui, eu citei alguns grupos, algumas situações, onde o povo se abre, interessado, desperto para isso. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades. Olhar e dizer, cara, o povo vive e o Brasil vive, afunda na ausência de Cristo. Afunda na ausência de Cristo. Agora, a terceira característica que o texto mostra é que não dá sem qualificação. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me por favor, de quem o profeta está falando, de si próprio ou do outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Acho muito importante esse texto. Por quê? Porque você vê que Filipe correu ao lado da carruagem e ouviu que o cara estava lendo de Isaías. E ao mesmo tempo que ele estava lendo de Isaías, ele se sentiu seguro de dizer, escuta, você está entendendo o que você está lendo? Porque esse texto aí, eu sei do que se trata, e eu sei o que ele trata, porque eu conheço, eu domino o assunto. Ele entra na carruagem, e a partir daquele texto, ele descreve e discorre todo o assunto que leva aquele eunuco a dizer, eu sei quem Jesus Cristo é, ele é o Filho de Deus e eu o aceito. A tal ponto que o eunuco puxa o freio de mão, desce da carruagem, entra dentro da água porque quer ser batizado. Ele partiu de um texto,
rodou a Bíblia inteira, inclusive sobre a doutrina do batismo, porque o cara estava ali querendo saber, escuta, como é que eu faço isso? O que me impede de ser batizado? Interessante de ver que Filipe dominava o assunto. Filipe era qualificado para tal. Filipe tinha condição de discutir a respeito disso. Filipe não se intimidava e, pelo contrário, ele demonstrava a capacidade e a qualificação de explicar sua fé para quem quer que perguntasse. Ele estava apto para isso. A minha pergunta é, você é apto para discutir a respeito da sua fé? O pastor Ed Veloso, ele uma vez disse o seguinte para mim, cara, ele falava muito bem inglês, ele estudou em Dallas e assim por diante, ele disse, tem gente que vem conversar comigo e não sabe nada de inglês. Aí ele fala uma frase, eu respondo, eu percebi que a pessoa não sabe nada de inglês quando eu respondi, porque ela vira para mim e fica, excuse me, o cara não... A impressão que eu tenho é que somos uma geração que não sabe falar do Evangelho. E quando nós somos questionados, a gente nem entende o que o outro está falando, o que dirá, sabe responder o que o outro está falando. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Eu tenho um amigo que ele foi para os Estados Unidos agora, ele é formado em administração, tinha um bom cargo, ele foi para os Estados Unidos simplesmente para fazer um mestrado, onde ele se especializa na evangelização de ateu. Sabe o que isso significa? Como é que um ateu pensa? Como é que eu posso contra-argumentar o que o ateu pensa? Por que isso? Por que Filipe sai correndo atrás de uma carroça? Por que carruagem? Por que Filipe faz isso? Por causa da visão da eternidade. O que está em jogo é a eternidade daquele sujeito. O que está em jogo é uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna distante de Deus. Por causa disso, eu não só tenho preparo, como eu tenho disposição para chegar junto de qualquer pessoa e falar da minha fé. E explicar a minha fé. Não tenho medo para isso. Não tenho medo disso. Eu estou sempre qualificado. Nesse caso, eu lembro sempre da minha mãe. Não tenho como pensar em evangelismo, em explicar a fé, que não seja por intermédio da minha mãe. Eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. Cresci. Eu lembro dela fazendo isso na praia, eu lembro dela fazendo isso no carro, eu lembro dela onde todas as moças que foram trabalhar em casa, todas ouviam falar de Cristo. No dia 23 de dezembro, 23 de dezembro atrás, ela tinha ido no UPA, porque ela estava com uma oscilação cardíaca, e a moça que foi tirar a pressão estava com um relógio, que quando estava o tempo, mas estava meio que quebrado. Ela falou, eu vou voltar lá só para entregar o relógio para essa moça, para explicar de Jesus Cristo para ela. 23 de dezembro, no final do dia. Minha mãe vai para o UPA, chega lá com um presentinho, começa a explicar de Jesus Cristo para essa moça, passa mal. Fazem um exame, detectam que ela precisa colocar um marca-passo. 23 para o dia 24 de dezembro. Ela é transferida do UPA para a Unicamp. E eu fui com ela dentro da ambulância. Eu, ela e o enfermeiro. Fomos daqui até lá, ela pregando o evangelho. Daqui até lá, ela amarrada, eu tiro uma foto minha daqui, chega para o sujeito dizendo, escuta, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Ele falou, não, eu não escutei, já uma vez por cima, mas eu quero dizer que a coisa é pesada para mim, eu estou vivendo um momento espiritual muito forte, ele dizia. Ela diz, eu sei disso, eu estou sentindo isso. E eu só vim falar aqui que há forças espirituais contra você. E o cara, mesmo, inclusive eu sei que ele está sentado aqui do meu lado. Ela diz, pois é, mas eu não tenho medo dele não, porque eu quero falar para você de Jesus Cristo. E ela começa a falar de Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aquele homem chorando por causa de Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes eu vi minha mãe fazer isso?
Um dia desse ela estava aqui, enquanto ela morava aqui, olhou pela janela, tinha um carro parado. Eu falei, esse sujeito vai me assaltar. Aí eu olhava, esse sujeito vai me assaltar. E saiu e falou, escuta, o que você está fazendo aí, paraibana, né? Não, senhora, eu trabalho na Vivo, não sei o quê, bababá. Lá, tá bom, vou voltar. Na hora que voltou, eu falei, não. Tem algum motivo de você estar aqui. Vem cá, sentou ele no banco do jardim, tacou o evangelho no sujeito. O cara ouviu tudo aquilo. Eu falei, mãe, e quem ia assaltar era ele, né, mãe? A senhora invadiu a vida do cara, falou tudo o que... Mas isso todas as vezes que eu me encontro com ela, ela tem um caso de um testemunho de alguém que entendeu quem Jesus Cristo era por causa. Gente, a gente tem que aprender. O pastor Ed Veloso era outro, que falava de Jesus Cristo onde quer que ia. Lembro de um dos pastores da nossa igreja, do Morumbi, que um dia estava passeando com um corretor e passou 3 meses com o corretor procurando casa, apartamento, para onde ele fosse morar. E um dia parou no Morumbi para pegar um documento na sala dele. Ele foi na sala, quando voltou, o Ari estava na recepção pregando o evangelho para esse corretor. Ele falou, cara, eu passei 3 meses e não fiz isso. O Ari, em 15 minutos, já estava mostrando o evangelho para esse sujeito. Antigamente, nas igrejas que eu cresci, existiam os folhetos de evangelização. Um monte. E o pessoal andava com aqueles folhetos no bolso. O povo que trabalhou em pedágio não tem desculpas de dizer que não ouviu falar de Jesus Cristo, porque o que eles recebiam de panfleto por causa era uma coisa. Eu fiz, quando pequeno, um curso chamado Evangelismo Explosivo, só para aprender a defender a minha fé. O que acontece é que eu acho que a minha geração olhou e falou assim, não, é muito fraco essa maneira de 4 leis espirituais só. Vocês não devem fazer isso. Não, é muito simples, ninguém vai se converter por isso, levantando uma mão, ouvindo um folheto, uma série de outras coisas. Acabaram, não existe mais este tipo de folheto. Se existe, a escala é bem menor. Fato é que a gente entrou para um outro extremo. O extremo de não ter que falar ou não falar de Jesus Cristo, isso está errado. O anunciar a Cristo é tarefa, sim, primordial e essencial nossa e de cada um de nós. É individual. Eu não sou evangelista, não interessa. Se você está onde você está, é porque você é responsável por aquelas pessoas. Inclusive o profeta no Velho Testamento diz que o sangue dessas pessoas Deus vai cobrar de você. Isso significa que a gente tem esse peso. Você não está lá por acaso. Você está lá porque o Espírito te levanta para lá, porque tem um monte de Filipes, um monte de eunucos, precisando ouvir falar de Jesus Cristo. E eu quero apresentar aqui para vocês 3 maneiras que uma pessoa aceita uma ideia, ou ele compra uma ideia. A primeira tem a ver com uma questão da lógica. Tem a ver com a questão conceitual. As pessoas tomam decisões e chegam a conclusões por meio da análise lógica. Eu lembro de um senhor que me chamou e disse, cara, eu estou frequentando a sua igreja, mas eu quero dizer que eu estou aqui como se eu tivesse a minha mão guardada dentro do paletó, como se escondesse algo. E 2 coisas eu quero que você saiba. Primeiro, eu quero comunicar isso que eu estou escondendo. Segundo, eu nunca vou me batizar. Eu falei, tá bom. O que é que você está escondendo? Disse, eu acredito na reencarnação. Eu falei, então tá bom. Bem-vindo à primeira aula de batismo. E foi. Sabe por quê? Quem não entende da Bíblia, não conhece a Bíblia, não manipula, não administra a Bíblia, não lê, acha a Bíblia loucura. Mas quem lê a Bíblia e começa a enxergar o todo da Bíblia, a lógica na Bíblia é brilhante, porque quem escreve a Bíblia é Deus, e esse Deus, ele é lógico. Ele é lógico. Ele é lógico. Ainda ontem eu estava fazendo a marcação de uma área onde a gente vai concretar, e eu tinha que fazer um ângulo reto. E o Osiel chegou para mim e falou o seguinte, você vai marcar 60 centímetros nesse lado e 60 centímetros e 80 centímetros nesse lado. E a distância entre os dois tem que dar 1 metro. Quando der 1 metro, você está com um ângulo reto. Então você fez o ângulo reto, beleza. E eu fiquei pensando, falei, Osiel, como é que as pessoas não acreditam em Jesus Cristo? Porque é tão lógico. É tão lógico. Cara, não conhecem e não aceitam porque não conhecem.
E não conhecem porque não tem gente ensinando. Porque é lógico, é conceito. Segunda coisa, é que eles aceitam pela prática, pela questão relacional concreta. Eu testo isso e deu certo. Puxa vida, olha, eles estão fazendo isso, e porque eles estão fazendo isso é significativo. Ilustro com o seu Capinã, que está pintando a igreja. Uma moça veio ontem para mim mostrando, olha, pintei a igreja. Ela realmente pintou a igreja, porque ela estava toda pintada. Aí eu virei para ela e falei assim, você já viu o seu Capinã? Ele pinta a igreja, não cai uma gota nele e nem no chão. Ela virou e falou assim, mas também a experiência fala. Ele fala. É a experiência que o qualificou para pintar sem se sujar. Da mesma forma, a experiência vai me qualificar cada vez mais para ser um cristão, e quando as pessoas olham ou ouvem o que eu falo, enxergam na minha vida o que eu vivo. E os dois, o que eu falo versus o que eu vivo, há coerência. A coerência. Uma das coisas que as mulheres principalmente precisam entender é porque elas vivem orando, desejando e clamando para que o marido se converta. Precisa conhecer a Jesus Cristo. Escuta, se você não viver a Jesus Cristo dentro da sua esquece a conversão desse marido. Porque Pedro ainda diz exatamente a respeito disso. Mulheres, de boca calada, vivam a Cristo para que eles sejam santificados. De boca calada, vivam a Cristo para que eles sejam santificados. Vamos repetir juntos? Maridos, repitam essa frase. De boca calada. Por quê? Porque, em geral, não tem nem o conceitual, mas fica falando horrores daquilo que não é lógico e não é comprovado na própria vida. Porque aquele que vive a própria vida, às vezes não precisa nem falar, porque já está sendo testemunhado. Entenderam? Então, por isso, a prática é importante. O pastor Ari Veloso dizia o seguinte: aquele que não vive a Cristo, que não fale de Cristo para que Cristo não seja envergonhado. Tem gente que não vive a Cristo e fica querendo falar de Cristo. Não dá. O cara toca muvuca na empresa dele. Agora vamos fazer uma reunião de oração. Cara, quem for para essa reunião de oração vai ser, você é hipócrita. Você está precisando de oração e não para uma reunião de oração. Interessante é que eles vão tomar uma decisão porque eles estão entendendo o que a gente fala, e o que a gente fala tem a lógica de Deus. Não quer dizer que tem a lógica da pessoa, mas tem a lógica de Deus, porque o que Deus faz é lógico. Mas eu também enxergo a lógica de Deus na sua vida, porque você vive aquela lógica. E a terceira razão é mais por empirismo, né? Quer dizer, é mais intuitiva. Eu não enxergo a prática e também não entendo a teoria. Mas o meu feeling é que isso dá certo. Já viu quando mãe vira e diz assim, filho, não saia de casa, está um sol desgraçado, não tem uma nuvem na face da terra. Não saia de casa, vai chover. Por que chove? Duas razões. Primeiro, porque as mães têm pacto com o diabo. É fato. Segundo, porque a mãe tem intuição. E ela é muito forte. Então, quando a Dani fala para os meninos, eu digo, cara, eu não concordo com o que ela está falando, mas se ela tem intuição, filho, vamos nessa. Vamos nessa, porque a gente não vai se dar mal. Mesmo porque, se nada acontecer, beleza. Mas se acontecer, além do fato acontecido, a gente vai ouvir tanto. Então, pela lógica e pela prática, vamos na intuição. Entenderam? Então, por que as pessoas tomam decisão? Porque é lógico, porque tem prática ou pelo feeling. Então, seja sábio. Cara, eu estou no grupo que eu estou. Eu tenho um amigo que está passando por uma crise, uma doença. Eu vou com a lógica. Aí a pessoa chega com a lógica para o amigo que está passando. Você vai ser curado. Não é isso a lógica. Não é esse o conceito. E não é nem isso para aquele momento. O que é que você precisa? Você precisa crescer com Deus. Para saber acolher a pessoa do jeito que ela precisa ser acolhida. Para caminhar com ela do jeito que ela precisa comer. Para que o evangelho se torne atraente, porque ele é atraente na sua essência. Quarta coisa é transformação. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Olha que coisa interessante.
O Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O que isso significa? Não faço ideia. Como isso funciona, nunca vi fazer. Foi um Uber espiritual que apareceu ali, tirou Filipe dali e botou para um outro lugar. Como é que Deus fez isso? Deus faz. Deus faz. E a Bíblia também não tem maiores detalhes a respeito disso. Qual é o detalhe que a gente tem a respeito disso? O eunuco nunca mais viu a Filipe. Isso é fato. O eunuco nunca mais teve um encontro com Filipe. Agora, qual foi o resultado desse encontro? Cheio de alegria, seguiu o seu caminho. O eunuco voltou para a Etiópia. Voltou para os tesouros de Cândace. Voltou a fazer o que ele tinha que fazer. Continuou na mesma condição física, mas de uma forma totalmente diferente. Ele era feliz, ele tinha alegria. No meio de todas as crises, a pessoa continua cheio de alegria, seguindo o seu caminho. Isso é transformação. O cara sai da sua terra, vai para um lugar, enfrenta todas as propostas daquele lugar de adoração, sai daquele lugar tumultuado, pega um texto, começa a ler, alguém aparece do lado dele e diz, escuta, deixa eu te explicar, você tem um vazio do tamanho de um bonde dentro de você, explica tudo. Ele fala, não, eu creio quem Jesus Cristo é, eu sei que Ele é o Filho de Deus, o que me impede de ser batizado, o que impede de eu demonstrar essa minha fé de forma pública, descer nessas águas e dizer para quem está olhando que Jesus Cristo é o meu Senhor, o que me impede? E ele volta para casa cheio de alegria. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que o que nos enche de significado, o que traz conteúdo para a nossa vida, continua sendo Jesus Cristo. Você pode ter todos os tesouros do mundo, manipular todos os tesouros do mundo, viver no meio de todos os tesouros do mundo. Se você não tem Jesus Cristo, você continua vazio. Eu tenho olhado casamentos onde faltam Jesus Cristo. Eu tenho olhado vidas que faltam Jesus Cristo. Casais chegam para mim num pau desgraçado, cheio de brigas, discussões, de raiva, de uma série de coisas. Eu falo, sabe o que está faltando na vida de vocês? O que está faltando na vida de vocês não é terapia. Porque terapia é mais uma ferramenta. Porque a gente se fia da terapia, mas tem que haver transformação interna. E transformação interna só acontece com Jesus Cristo. Ele muda o coração, Ele muda a maneira de enxergar, Ele quebra o meu egoísmo, porque os casais se separam por causa do egoísmo, e continua sendo essa a razão. O povo entra em crise por causa do egoísmo, e continua sendo essa a razão. Eu não tenho as condições de abrir mão daquilo que eu quero e daquilo que eu sou. Eu não quero ser transformado, portanto, eu continuo sendo essa eterna criança mimada. Ou você faz do jeito que eu quero, o que eu quero, ou eu não faço mais com você. Isso precisa ter conversão. O texto de Malaquias, a última palavra, a última escrita antes de Jesus Cristo entrar na terra, ela dizia, escutem o que os profetas estão falando. Se vocês escutarem, haverá arrependimento. Havendo arrependimento, a conversão do coração do filho para o coração do pai, e do coração do pai para o coração do filho, acontecerá. Significa, é que somente escutando as palavras de arrependimento do profeta, entendendo, aceitando e sendo arrependido, de fato, Jesus Cristo entrando na minha vida, é que o meu coração orgulhoso está disposto a se converter ao coração de qualquer outra pessoa. Caso contrário, o orgulho continua valendo. É tão óbvio e lógica as coisas de Deus que basta estudar. Basta olhar para o que a Bíblia diz. Basta ver o que a Bíblia ensina. O problema continua sendo um problema de coração. O seu coração é administrado por você no dia que você entregar o seu coração para Jesus Cristo e seguir o que Ele ensina. Eu garanto que você nunca mais será o mesmo. E nessas crises de relacionamento, eu garanto que isso cai por terra. Porque o teu problema continua sendo um coração dirigido por você mesmo. Só Jesus Cristo traz transformação. Só Jesus Cristo traz transformação. Não adianta a gente ir para uma casa nova
sem entender que a igreja continua sendo a mesma, uma igreja que tem que promover a Jesus Cristo. E só assim é que uma cidade é transformada. E a gente tem um monte de trabalho para isso. A gente tem trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, trabalho com jovens. A gente vai continuar com o trabalho dos 60 a mais. A gente tem trabalho para mulheres, a gente vai fortalecer trabalho para homens. A gente começa dia 25 de fevereiro na Casa Nova. Logo depois, em março, a gente tem um encontro de mulheres que têm a preocupação de apresentar Jesus Cristo. Miga, estou aqui. Excelente curso, mas assim, o melhor evento dessa igreja. Por que a gente faz um evento desse? Somente para Jesus Cristo ser apresentado. Porque o que nos une aqui é Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui é Jesus Cristo. O que nos traz até aqui é Jesus Cristo. Tira Jesus Cristo do nosso meio, nós não somos ou não temos razão de ser. Por isso os eventos que a gente faz são eventos para apresentar Jesus Cristo. Porque a gente continua acreditando que o homem precisa de Jesus Cristo, que é o que transforma o coração dele, é que o torna novo, é que quebra esse orgulho, é que faz capaz de amar como Cristo amou. Porque quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quero terminar com 4 perguntas para você pensar. E eu sugiro que você tire uma foto das perguntas para você pensar nisso durante a semana. Primeira pergunta: você tem se relacionado com pessoas que não são cristãs? Elas sabem que você é cristão? Em caso negativo, por que não? Por que não? Puxa vida, eu estou no meu emprego, tem um monte de gente que não é cristã. Mas eles sabem que eu sou. Não, eles não sabem. Por que não? Segunda pergunta: você é uma pessoa disponível para essas pessoas, inclusive espiritualmente? Em caso negativo, por quê? É possível que dentre as causas esteja a falta de amor pelos perdidos ou a falta de preparo? Quando eu pergunto se você é disponível, por que você vai para o emprego que você está? Você chega lá só para ficar galgando promoções e grana a mais, você vai virar escravo disso. Desculpa, mas você vai virar escravo disso. Eu quero dizer que você pode ter isso, mas tem um significado muito maior. Entender que as pessoas que estão lá, elas precisam de Jesus Cristo. E eu vou para lá e eu estarei disponível. O cara começou no meu emprego, tem a apresentação da empresa, como é que funciona, mas cara, eu também vou, cara, olha, prazer de ter aqui, é muito gostoso de tê-la aqui com a gente, estou à disposição, quer tomar um café, quer almoçar, quer saber, posso entregar para vocês o imã de geladeiras que funciona dentro da empresa, seja, eu quero me tornar disponível. Você viu alguém com um diagnóstico de uma doença ruim, você foi lá conversar, você levou um bolo, você gastou um tempo orando, você se preocupou, a pessoa se separou, você está disposta a gastar tempo com essa pessoa? Ou o seu movimento continua sendo: não tenho tempo para essas coisas, eu não tenho tempo para essas coisas, e o meu tempo livre é livre, eu vou descansar, eu quero fazer o que eu quero. A visão de eternidade, aquela pessoa está caminhando para uma eternidade distante de Deus, amigo, vai para cima dele, vai para cima dela, chega com o evangelho, a responsabilidade é sua. O que está faltando? Preparo. Começamos dia 25, na semana seguinte o Crescer começa às 9 e às 11, 2 classes, inclusive classe do Crescer para crianças. Está faltando preparo? Então as oportunidades aí. Vamos crescer, vamos crescer. Pense nas 5 pessoas mais próximas que não são cristãs. Você ora sistematicamente pela conversão delas? Elas estão no seu radar de oração ou não? O seu radar de oração continua sendo as coisas para você. Anota a lista aí que o senhor tem para fazer. Você já conseguiu falar do amor de Deus por elas? Como foi? Em caso negativo, você já traçou alguma estratégia para apresentar Cristo a elas? Um bolo,
uma coleção de limas, um livro, uma lista, um playlist no Spotify. O que é que você tem feito? Lembra que a responsabilidade é sua. Lembra que aqueles que estão do seu lado, o profeta é você. A última pergunta. E uma nota de 0 a 10 para a prioridade que o testemunho de Cristo e a evangelização têm na sua vida. Dê uma nota de 0 a 10. Seja sincero, seja honesto. Quanto você está antenado, esperando a oportunidade de falar de Cristo? Faca na bota, lembra disso? O mocinho foi preso pela a quadrilha de bandidos. Amarraram o cara, deram uma surra, ele está todo machucado, todo cheio de hematomas. Botam uma pedra no pescoço dele e jogam dentro do rio. Só esqueceram de tirar a bota. O cara está afundando dentro do rio. Ele mete a mão dentro da bota e sai uma faquinha desse tamanho. E com aquela faquinha ele se amarra inteiro e está livre. Faca na bota. Faca na bota. Cara, a pessoa está precisando ouvir de Jesus Cristo. Você vai assaltar minha casa? Não, então senta aqui. Você vai comprar a casa ou vender a casa para fulano? Vou, então senta aqui. Lembro de uma senhora que eu recebi uma ligação no meu celular e eu não atendi. Depois eu vi a celular, eu fui responder e na hora que eu liguei, André, eu tenho uma ligação da senhora no meu celular. Ela falou assim, eu não sei o que foi, não te conheço, mas não sei porque está ali. Eu falei, então tá bom, foi engano. Abraço, boa tarde para a senhora. Ela falou, boa tarde o caramba. Eu quero orar por você. E aquela senhora orou por mim, por causa de uma ligação errada. Faca na bota. Faca na bota. Quantos cafezinhos que você pode distribuir na tua empresa que vão demonstrar o amor de Cristo? Quantos relatórios honestos você vai apresentar para o teu chefe que vão demonstrar a Jesus Cristo? Quantas coisas você pode fazer mostrando Jesus Cristo? A casa é nova, mas a igreja tem que ser a mesma. Que a gente continue focado na transformação da cidade, de pessoas, por intermédio de Jesus Cristo.